Olá, por que galpões têm cobertura metálica, mas pilares de concreto? Uma coisa que você vai ver regularmente em galpões é uma obra onde mescla aço e concreto. E o aço é sempre na cobertura e o concreto é sempre nos pilares. Muito raro, eu nunca vi, na verdade, outra situação foi usar pilar metálico para suportar uma cobertura de concreto. Extremamente raro. Então, por que é feito isso? Primeira coisa que é possível só um sistema. Nada impede de trabalhar só metálico, nada impede de trabalhar só de concreto. Bom, mesclar dois sistemas de uma obra tende a complicar a execução da obra. Por quê? Exige equipes diferentes com equipamentos diferentes. Exige ligações entre sistemas de dois sistemas diferentes, o que tende a ser mais complexo. Eu tenho duas peças metálicas. Beleza, solda uma na outra, pronto, tá tranquilo. Ou parafuso uma na outra, mas é comum fazer uma ligação de aço com aço. Duas peças concretas, só concreta, com vergalhões de espera, fácil, concreto mais fácil. Agora, concreto aço é um pouquinho mais complicado. Tá? Não tanto, mas geralmente tende a ser um pouco mais complicado. Um projeto mesclando dois sistemas estruturais exige um engenheiro que entenda bem ambos os sistemas. Então, eu quero contratar um engenheiro, eu vou contratar um engenheiro mecânico que calcula só metálica. Ele não vai calcular, já não calcularia nem a fundação, mas agora não vai calcular nem a fundação, nem os pilares da obra, mas ainda assim ele tem que entender como funcionam os pilares para a questão de planejar a rigidez adequada desses pilares. Senão ele vai ter que trabalhar ou com ligações de rotulados e gastar mais, ou exigir um pilar de inércia absurda, que dependendo do caso não é adequado. Então ele tem que entender como que vai ser o concreto, como que vai ser a rigidez do concreto para fazer um modelo da obra. Não o modelo da cobertura, ele tem que fazer um modelo da obra. Tá? Próximo, gera as desvantagens de ambos os sistemas. Tanto controle de corrosão com aço, quanto maior peso concreto, além de várias outras desvantagens dos dois sistemas, tecnicamente. Se eu for mesclar dois sistemas, tem que lembrar, ok, mas se um sistema tem um ponto fraco, um sistema misto vai ter esse ponto fraco também. E exige opções de pilares metálicos e também de coberturas com vigas pré-moldadas. É muito fácil encontrar também. Quase todo o Brasil vai ter obras com pilares metálicos e obras com coberturas de vigas pré-moldadas. Mas a questão é, mesclado é muito comum acontecer. Mas mesmo com essas desvantagens, um dos tipos mais comuns de galpão, principalmente quando a gente fala de maiores vãos, é pilares de concreto ou pilares pré-moldados, mas uma cobertura metálica. E por que isso então? Bom, como contornar os problemas executivos? Porque a gente tem que contornar os problemas executivos para poder compensar. Tá? Equipes diferentes. Uma obra com duas equipes gera complicação, mas no caso de uma obra com pilares pré-moldados e ligações metálicas, a equipe do pré-moldado nunca vai à obra. Você tem a pessoa que fabrica os pilares pré-moldados, né? Ou a equipe que fabrica os pilares pré-moldados, a equipe que fabrica a estrutura metálica, né? Mas como a estrutura metálica vai ter trabalho no local também, como padrão, quem for montar a estrutura metálica também já monta os pilares pré-moldados, que já tem espera e equipamentos metálicos e tudo mais, que vai ser o mesmo padrão que montar uma estrutura metálica, ok? Porque o pré-moldado consegue simular uma peça metálica com esperas e uma equipe que só trabalha com metálicas consegue tranquilamente aprender a trabalhar com pré-moldado, ainda mais se for só pilares pré-moldados com chapas de espera. Próximo, ligações complexas. Geralmente dois sistemas seriam um problema, mas no caso de concreto, ele permite embutimento de esperas metálicas. Então é possível executar solda e parafusos como se a estrutura fosse toda metálica. Okay? Claro, a solda vai exigir uma chapa a mais, mas tecnicamente é possível fazer solda e parafusos como se a estrutura fosse toda metálica. E próximo, engenharia competente. Isso é contornado contratando um engenheiro que saiba ambos os sistemas. Aqui é a parte mais fácil e mais difícil, porque tem muito engenheiro que diz que sabe e não entende bem na prática, que faz muita cagada, muito erro. Como contornar os problemas de cada sistema? Aço, corrosão. Contornado utilizando aço apenas nos elementos longe do chão, na cobertura, onde a corrosão tende a, digamos, o chão, a corrosão tende a ser, vou deixar de maneira mais clara, mas a corrosão tende a ser maior próxima ao chão, ok? Então, próximo ao chão, a corrosão tende a ser maior, eu contorno utilizando aço em elementos longe do chão, ok? Próximo, custo elevado.
contornado usando treliças altas de geometria eficiente. O aço tem um custo muito maior, regra da vergonha de ouro. Eu não quero usar um material caro à torto e à direito, porque daí o meu orçamento vai sair torto e não direito, né? Mas a questão é, eu consigo economizar com aço trabalhando com treliças altas de geometria eficiente, ao invés de peças de concreto que precisam ser retas e baixas. Faz uma treliça com 2 metros de altura, bem fácil. Faz uma viga de concreto com 2 metros de altura. Opa, um pouquinho mais complicado. Tá? Próximo, concreto. Desvantagem do concreto, peso. Contornado usando apenas concreto em elementos verticais. O peso de uma viga aumenta o momento fator dela. Okay? Então, você tem uma viga e ela tem que suportar 500 kg, mas a viga pesa mais 500 kg, pronto, eu dobrei os esforços. Okay? Mas, se eu tenho um pilar que tem que suportar 10 toneladas, eu tenho um momento fator 10 toneladas por força métrica, e eu coloco mais 20 toneladas, ele pesa 20 toneladas, não vai aumentar o momento, porque a carga já está descendo em linha reta. Okay? Então, o peso de uma viga aumenta o momento fator, aumenta o consumo de material da viga. O peso de um pilar não aumenta o momento fator e não aumenta o consumo de material dele em uma obra baixa. Claro, você fala, não, mas eu tenho um arranha-céu de 300 metros, aí o peso do pilar acaba sendo considerável. Sim, não é o caso nesse caso. Próximo, pré-moldado tem a desvantagem de emendas engastadas, que eu estou imaginando pré-moldado, porque pode sempre galpões e está falando pré-moldado. Se eu for pensar numa cobertura, né? Galpões de vãos acima de 12 a 18 metros, a depender do transporte, né? Qual tamanho de máquina eu tenho, exigem que as peças sejam transportadas em pedaços. Algumas máquinas permitem até um pouco mais que 18 metros, mas geralmente a gente está limitado no comprimento de uma peça. Eu quero fabricar uma peça com 40 metros, largar ela em cima de um caminhão que tem 40 metros de comprimento e transportar ela inteira para a obra. Não consegue fazer isso adequadamente. É possível em alguns casos, mas o custo é gigante. Então, na prática, não compensa. Né? Então, exige que as peças sejam transportadas em pedaços. Emendas engastadas em pré-moldado são complexas, porque eu tenho que garantir uma ligação rígida que seja possível fazer sem concretagem no local, porque concretagem exigiria fazer no local, e daí é mais fácil fazer tudo no local direto. Mas emendas em treliças permitem duas conexões rotuladas, que são muito mais simples. Okay? Porque quando tem uma treliça alta, ao invés de ela ter 40, 50 de altura, que seria uma altura normal de uma peça de concreto, eu tenho uma peça de 2 metros de altura, os esforços são 4, 5 vezes menores na ligação. Okay? Então é possível fazer duas conexões, fazer uma conexão só, e feito duas conexões, uma do bando superior e uma do bando inferior, rotuladas, que são muito mais simples. Tá? Pode inclusive ser até soldados, você tem solda na obra. Tá? Pilares de galpões geralmente tem menos de 12 metros. Então você fala, imagina um galpão grande, um galpão de uma fábrica, um galpão que tem 1 hectare de área. Geralmente as tesouras como um todo, a peça total da viga, vai ter mais de 12 metros. Né? Porque se é um galpão grande, vai ter mais de 12 metros. Agora, os pilares, geralmente os pilares ainda são baixos. Né? Um galpão com vão normal, que é 20 metros, vai ter pilares com altura normal de 6 metros. Okay? Eu estou falando de um galpão muito grande, porque um galpão com vão muito grande, eu posso ter galpões de 50, 60, 80 metros de comprimento, né? Ou não necessariamente de vão, porque pode ter pilares internos, mas 80, 100 metros de comprimento, até mais, tranquilamente. Agora, galpão de 100 metros de altura, ninguém faz. Tá? Um galpão muito alto é 12, 15, 20 metros de altura, exagerando. Okay? Então, pilares de galpões geralmente tem menos que 12 metros, não vai precisar emendas, e muito raro chegar a 18 metros, que seria o limite ali, e seria um caso realmente bem especial, ter um pilar de 18 metros de altura. E por que não utilizar só aço ou só concreto? Pelas desvantagens que a gente encontrou em outros sistemas. Tá? Corrosão do aço. Pilares próximos ao solo tendem a sofrer maior corrosão, que vai sacrificar maior altura, que vai exigir maior espessura, vai exigir maior manutenção e vai complicar como um todo. Aço, custo elevado. Pilares metálicos tendem a ser mais caros, mesmo treliçados. Os dois elementos têm que suportar flexão. Né? Se a viga eu consigo suportar a flexão fazendo ela alta, né, fazendo uma treliça de 2 metros, um pilar de 2 metros. Mas uma tesoura com 2 metros de altura é aceita tranquilamente pelo mercado, mas for um vão considerável. E pode ter uma geometria otimizada. Eu posso fazer uma tesoura arqueada, eu posso fazer uma tesoura, digamos, de 2 águas inclinadas, mas tem várias opções. Agora, o formato, geometria variável é menor, se num ponto menor cortante,
de maior cortante, maior são no maior momento, a gente consegue fazer tranquilamente numa tesoura de cobertura. Mas pilares com 2 metros, imagina um galpão que tem 30 metros, mas daí o pilar ocupa 2 de cada lado, sobra 26 livre, geralmente não vai ser aceito facilmente. Próximo, o concreto tem o peso. Galpões com vigas de concreto vai ter vigas de peso considerável, que aumenta consideravelmente os esforços. E apesar do peso maior auxiliar contra a sucção, em voos grandes isso gera uma hipótese de peso próprio crítica. Okay? Se eu pensar, ok, o vento vai tentar levantar meu galpão. Se ele for mais pesado, realmente o vento vai ter mais dificuldade para levantar ele. Mas a questão é, isso, o maior peso também vai gerar esforços, principalmente esforços de permanentes, né, hipóteses de peso próprio, hipóteses de sobrecarga, muito mais críticas. Próximo, em emendas engastadas no pré-moldado. Em galpões e vãos pequenos, vigas pré-moldadas não trazem complicações, ok? É muito eficiente e econômico você fazer um galpão de até 12 metros de vão só pré-moldado. Você faz uma viga com 12 metros, pronto, larga ela no local, igual largaria uma tesoura metálica. Mas, acima de 12 metros, exige ou adicionar um tirante, ou um transporte, ou uma emenda especial, além de uma inclinação predeterminada. Você chega numa fábrica de pré-moldado, você fala, eu quero trabalhar com galpão pré-moldado, mas eu quero uma inclinação de 10%. Eles vão te dizer, a nossa forma só faz 20%, a nossa forma só faz 25%. E além disso, se for fazer 10%, vai ter que ter uma viga mais pesada e um tirante com o dobro da área, porque o efeito de arco é muito menor. Eles falam, não, eu quero um galpão com 50% de inclinação. Ok, daí o tirante vai ser mais leve. Só que o problema é que um galpão de 50% de inclinação não tem uma forma pronta. Então você tem que pagar pelo galpão e também pela forma. Okay? Então geralmente tende a gerar custos maiores se querer determinar o jeito que vai ser feito um pré-moldado. Outras vantagens. Inércia. O concreto tem uma inércia elevada de baixo custo. O concreto tem próximo de 10% da rigidez do aço. Se for pegar 1 cm² de concreto contra 1 cm² de aço, o concreto tem próximo de 10% da rigidez. Você tá, mas vai ter muito mais concreto. Pois é, por quê? Porque o concreto tem 1% do custo. Okay? Geralmente a gente pensa, quanto que custa 1 metro cúbico de concreto e quanto que custa 1 quilo de aço. Mas se você perguntasse quanto que custa 1 metro cúbico de aço, você veria que o aço é mais de 100 vezes mais caro que o concreto. Okay? Ah, mas a minha região comprou aço a R$8. Comprou uma carga fechada por mais R$8. Tá? A questão é, 1 metro cúbico de aço é 7.800 quilos. Então, 7.800 vezes R$8 o quilo dá mais de 60 mil reais. Tá? Em um concreto de R$600, em quase todo o Brasil se acha até por menos. Okay? Mas claro, com mão de obra, no caso, vai um pouco mais. Mas é assim, eu estou falando de uma diferença de custo de 100 vezes mais caro. Okay? Além de facilmente fazer um pilar de concreto maciço. Como eu vou pagar o preço do custo, eu não preciso me preocupar tanto com a geometria exata perfeita. Isso permite uma maior inércia que uma peça de aço de seção e custo similar. Você pensa, ok, eu tenho um pilar metálico de 60 centímetros de largura. Ok, você vai ter 2 banzos de uma treliça e as diagonais. Um pilar de 60 centímetros de concreto é concreto puro. Tá? Dependendo do caso, ele pode ter um formato de I e tudo mais, mas é muito tranquilo de fazer uma seção maciça sem um custo gigante. Maior inércia significa menor deformação e maior absorção de cargas. Então, e um pilar que absorve mais cargas, ele alivia os esforços na tesoura. Ok? Já o aço também garante inércia elevada. Só que a vantagem do aço não é o baixo custo, é esse peso absurdo. Já o aço garante inércia elevada com treliças altas. A vantagem é que uma treliça alta, eu consigo fazer uma treliça de tecnicamente até 2 metros e 40, 2 metros e meio, a gente consegue transportar ela, tá? Mas eu consigo fazer uma treliça de mais de 2 metros de altura e ainda assim ela não vai ser pesada. Agora imagina um pilar de concreto, uma peça de concreto que tem 2 metros. Tá? Vai ser um volume de concreto gigante e o peso vai ser absurdo. Algo que é extremamente prejudicial em vigas, mas não é prejudicial em pilares, mais peso. Outras vantagens. Concreto facilita mezaninos e paredes pesadas. Um pilar treliçado vai ter maior custo. Ele já vai ter maior custo, porque para garantir uma inércia similar ele vai ser muito mais caro. Mas além desse maior custo, se além da flexão ele precisa resistir cargas gravitacionais, vai ser pior ainda. Por quê? Porque o aço tende a falhar antes na compressão do que na tração.
Ok? Se eu estou adicionando compressão, estou facilitando falha. Maior compressão não é um problema para concreto. Dentro do limite, na verdade, uma vantagem que reduz o consumo da armadura. A mágica da proteção é só a mágica de comprimir o concreto. Ok? Concreto resiste bem à compressão. Então eu tenho um galpão, o pilar precisa de 10 ferros de 12,5. Se eu adicionar um mezanino, muitas vezes vai para 8 ferros de 12,5, 6 ferros de 12,5. Depende do tipo de mezanino, depende das cargas, tudo mais, você entendeu a ideia. Próximo, concreto. É possível uma inércia gigante sem maquinário pesado. Ok, você tá, mas o concreto é muito mais pesado, né? Com base, um pilar de concreto tem de ser 6 vezes mais pesado que um pilar metálico. E se eu quero aproveitar o baixo custo para fazer um pilar pré-moldado mais robusto ainda, para que ele suporte mais esforços ainda, vai ficar 8, 10, 15 vezes mais pesado que um pilar metálico. Mas é possível utilizar concreto in situ ou tubo de concreto preenchido de aço. Tubo de aço preenchido de concreto, não, ao contrário. É tubo de aço preenchido de concreto, aqui em inglês falou o contrário. Mas é possível pilares incrivelmente robustos de montagem leve. Então, eu quero fazer um pilar, mas recentemente tive esse problema na obra, é uma inércia absurda que eu precisava, né? Um pilar de quase 1 metro de diâmetro. Ok? 1 metro de diâmetro, ele vai ter 0,8 metros cúbicos, que vai ter 2 toneladas por metro. E entra a questão que o pilar tem 10 metros de altura, eu estou falando de 20 toneladas de concreto naquele pilar. Como é que eu vou levantar 20 toneladas? Ok, eu chamo um guindaste grande o suficiente, porque já vai ter um maquinário pesado para a obra como um todo, mas a questão é, vai ser complicado transportar e carregar uma peça de 20 toneladas pré-moldada. Mas eu posso fazer concreto in situ, né? Eu faço uma forma na obra e concreto pilar na obra, eu não preciso transportar, não preciso levantar essas 20 toneladas, ou eu faço um tubo de aço preenchido de concreto. O que eu faço? Então eu faço um tubo de aço leve, ok? De uma espessura adequada, planejada, otimizada, e entope ele de concreto. Isso vai garantir pilares incrivelmente robustos, mas com uma montagem leve. Isso vai exigir concretagem no local, ok? E concreto tem mais resistência, uma melhor resistência a impactos. Um pilar de concreto, um pilar de concreto de galpão, ele é um pilar robusto, ele resiste a impactos muito mais tranquilamente que o pilar metálico. Okay? Porque o pilar metálico ele vai ter chapas finas. Então, se um caminhão acertar um pilar de concreto, vai ter toda a seção do concreto naturalmente resistindo. Mas se o caminhão acertar um canto de uma peça metálica, tem só aquela região, aquela chapa fina. Okay? Mas a chapa é grossa, uma chapa de uns 9 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros, uma coisa assim. Ainda assim é muito mais fino comparado a um pilar que tem, de concreto que tem 25, tranquilamente, ou mais, 25 centímetros, não 25 milímetros, 25 centímetros. Ok? E é pior ainda no caso de um pilar treliçado com membros pequenos. Porque, ok, eu tenho uma treliça, mas um pilar acerta essa treliça. Treliças só resistem bem cargas próximo ao nó. Só que vamos imaginar que o caminhoneiro, quando foi mirar no pilar, ele não mirou bem no nó, onde conecta com as diagonais. Aí, aquele banzo pode flambar, pode arrebentar a obra tranquilamente, porque acertou um pilar. Okay? Um caminhão acertar um pilar é drasticamente mais comum que um caminhão acertar uma viga de cobertura que está a 10 metros de altura. Tá? Já aconteceu em obra minha, um caminhão acertar uma viga a 8 metros de altura quase. Por quê? Porque ele basculou e saiu sem deixar de bascular, mas foi um erro gigante. Tá? É uma questão que é muito mais comum acontecer de acertar um caminhão, ou acertar um pilar, não uma viga de cobertura. E por questão final, um engenheiro que entenda ambos os sistemas e como utilizá-los vai garantir uma economia e uma eficiência muito maior a obras que ele for projetar, ainda mais nesse caso de galpões. Se você quiser aprender na prática o dimensionamento de estruturas mistas, onde eu demonstro o dimensionamento do início ao fim de um galpão misto, com pilares, concreto armado e cobertura metálica, assim como outros métodos de mesclar sistema, porque concreto e aço são os sistemas mais comuns trabalhados, tem muitas maneiras de mesclar eles, né? Inclusive tubo metálico preenchido de concreto é uma tecnologia que tem muito para crescer ainda. Tá? Eu abordo isso tanto no meu curso de concreto mais metálica, no caso de pilares in situ, quanto no curso de concreto mais metálico mais pré-moldado. Metálico mais pré-moldado.
que é no caso de pilares pré-moldados, ok? Todos os meus livros e cursos estão disponíveis no link que está na descrição abaixo e na bio do Instagram, ok? Então, no curso de concreto mais metálica, no caso de pilares in situ, não é tão comum em galpões, mas algumas vezes pode ser feito, né? E também pode ser feito em sobrados em casa sem laje, tá? Sobrados sem laje de cobertura e tudo mais entra aqui nessa questão, né? E no caso de pré-moldado, é o padrão de galpões praticamente, o pilar pré-moldado e a tesoura metálica, beleza? Mas por enquanto é isso então, tem um motivo lógico, geralmente é mais fácil trabalhar só com o sistema, mas no caso de galpões, como a gente está falando de esforços diferentes, maneiras diferentes, de exigências diferentes, faz sentido pilares de concreto, mas uma cobertura metálica, beleza? Então até a próxima aula.